Dos últimos dias. A gente começa falando, Luiz, boa tarde para você, Boa tarde. sobre a nomeação do vereador Carlos Amasta, agora como secretário de Indústria, Comércio e Serviços do governo de Laures Moreira, o governo em exercício de Laures Moreira. Essa nomeação, inclusive, teve o aval do prefeito de Palmas, né, Eduardo Siqueira Campos. Ô Jairo, o concurso do ex-prefeito Carlos Amasta e vereador ao governo de Laures Moreira tem duas questões. Primeiro tem a questão partidária, né? Ou seja, o Laures aumenta aí o número de partidos que ficam ao lado do governo, né? O PSB, né? Sim. Ele já tem o Podemos, né? E ali na pessoa do secretário de Planejamento, Ronaldo Dimas, né? E agora tem o PSB e o PSD, que é o partido deles, né? E já tem ali também o PSDB da prefeita Cintia Ribeiro. O deputado Eduardo Matoan deve ser nomeado também secretário aí. Já foi anunciado. Já foi anunciado, né? Então o Laures tem feito um trabalho de cooptação político-partidária e evidentemente que levando para dentro do governo pessoas que ele considera competentes para o cargo, né? Não se pode falar que a Massa ele não fez um bom trabalho na prefeitura da capital, ele fez realmente um bom trabalho. Ele pegou a cidade um pouco aí com problemas da administração Raul Filho, a cidade realmente estava muito desgastada, com muito buraco na cidade, e ele deu uma ajeitada na cidade. Ele fez um trabalho perfeito do ponto de vista administrativo. Teve os equívocos? Teve, como todo prefeito tem equívocos, né? Mas ele foi um grande administrador da cidade. Ele teve problemas com algumas categorias de servidores, né? Mas no cômputo geral, no quadro geral, ele fez uma boa administração. O Palma, na cidade, ele deu uma guaribada na cidade, a cidade ficou mais limpa, a cidade ficou mais bonita, né? Ele teve esse cuidado. Então, não há dúvida de que ele é um bom administrador. E como empresário, também é aliado nos setores da indústria e do comércio. Ele é do comércio, mas a FIET, a Federação das Indústrias, já ele tem muita proximidade com o presidente da FIET, o Dr. Roberto Pires, e o Dr. Roberto Pires soltou uma nota elogiando a escolha do governador Laures Moreira, do ex-prefeito Carlos Amasta, para a Secretaria da Indústria e Comércio, que é uma secretaria muito importante para o governo e para os empresários. Para você ter uma ideia, como anunciei aqui ontem, o governo pretende, no próximo ano, conceder 2.300 de isenções fiscais, né? E a indústria está crescendo, a indústria no Estado ela tem avançado bastante, principalmente a indústria da construção civil e a indústria do agro, né? Então, é uma indústria que tem avançado no Estado. Então, a escolha de Amasta por esse cargo é uma escolha positiva do governador Laures Moreira. Aliás, a gente tinha antecipado aqui no programa, assim que o governador tomou posse do cargo, a intenção do governador de nomear o Amasta, só que seria para a Secretaria da Indústria e Secretaria de Turismo, né? Era. E ele declinou do convite, né? Porque achava que não teria mais uma maior oportunidade de mostrar as suas qualidades em outro setor. E agora chegou a oportunidade que ele esperava, que é a indústria, né, e comércio, né, que é realmente o setor onde ele atua e sempre atuou, né? Fez um portentoso shopping aqui, fez outro shopping lá em Florianópolis, no Paraná. Então, ele entende, né, e pode sim dar certo, né, ali na Secretaria de Indústria e Comércio. E já com o aval do prefeito aí, né, que ele, inclusive, apoiou na eleição, né, apesar de ter esses atritos aí, no começo do ano, chega forte, né, ali, com um aval, né, é mais um elo a trazer o prefeito Eduardo para o lado de Laures Moreira em desfavor da Dorinha Seabra, né? O Eduardo, nesse momento, disse que não, que apoia a Dorinha, mas ele disse que apoia a Dorinha, mas o grupo dele está indo com o aval dele para Laures Moreira. Então, esse é o componente político dessas alterações que o Laures Moreira tem feito e que prometem, evidentemente, influenciar na sucessão estadual do próximo ano. Articulação gigantesca aí, né? Bom, por falar em Laures Moreira, né, ontem houve uma movimentação, depois que o governador em exercício convocou de última hora uma entrevista coletiva, né, uma coletiva de imprensa, ao lado dos chefes de poderes, menos o legislativo, né, que não compareceu, né, falou com a imprensa, falou sobre o IGPREV, falou sobre a Energisa também. A gente viu a repercussão sobre, né, não vender, né, a participação do governo na Energisa.
Qual o balanço que você faz dessa entrevista coletiva? Primeiro ponto é registrar aí que a maior presença foi a ausência, né, do Legislativo, do presidente do Legislativo, que deve ter suas explicações. O Amélio Caires não é dado a misturar as estações institucional com a questão política, né? Ele, aliás, tem tido um tratamento até civilizado com o Laurez, né? Ele tem colocado as pautas do governo para tramitar na Assembleia, tanto que aprovou o PCCR, aprovou a LDO muito rápido, né? E agora a LOA tramitando e deve aprovar rápido a LOA também. Então, eu não vejo que o Amélio tenha, em função da questão de Wanderley Barbosa, tenha deixado de comparecer a essa reunião. De qualquer forma, ali, o governo ali teve, em tese, né, o apoio dos poderes ali, isso fortalece ainda mais o governo do Laurez Moreira, ou seja, ali esteve o presidente do TCE, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e o sinal que passa para a população é que o governo de Laurez não tem insegurança jurídica, né, que os poderes confiam ali no vice no exercício do cargo de governador, né, e Laurez tem, nos últimos 2 meses e meio, demonstrado que não é de fazer, não é aquele piloto que aperta o botão errado e derruba o avião, né? Então, havia uma aeronave aí e ele não está apertando botão nenhum para derrubar o avião, muito pelo contrário. Pelo que um estudo técnico que eu tive acesso ontem, do governo, da Secretaria da Fazenda, por exemplo, o governo prevê para o próximo ano, por exemplo, considerando as receitas correntes previstas e as despesas, já incluindo o PCCR aí e a database lá de maio, o governo espera no próximo ano, projeta no próximo ano, gastar com servidores apenas 42% da receita corrente líquida. Só para você ter ideia, ele fechou o segundo quadrimestre gastando 45,69% das receitas com salários. Pode fechar o ano com 46,10%, mas a previsão anterior, ele ia fechar o ano com mais de 50% acima do limite máximo. E agora, esse incremento da arrecadação colocada junto com o corte de gastos que o Laurez tem feito, tende a elevar a receita corrente líquida e com a redução da despesa vai sobrar mais dinheiro para investimento. Ou seja, o governo pode, no próximo ano, retomar o curso do ajuste fiscal que tinha com o Wanderley há 1 ano e meio atrás, que o Wanderley nos últimos 12 meses fez desgringolar, ou seja, o governo pode entrar o primeiro quadrimestre de 2026, conforme essa projeção de técnicos da Secretaria da Fazenda, ele pode entrar no próximo primeiro quadrimestre de 2026 com um índice menor do que fechou o segundo quadrimestre de 2025, né, agosto, né, contra todas as previsões anteriores que apontavam para o estouro da boiada aí em 2026. Bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o ex-presidente Jair Bolsonaro depois da violação da tornozeleira. Inclusive, daqui a pouco você vai falar também, a gente vai agora ao vivo para Brasília com o Juarez Oliveira sobre esse assunto. Daqui a pouco eu quero que você comente a respeito, que você comentou no seu blog, que isso pode ser vantajoso para o governo em exercício de Laurez Moreira. O Juarez conta para a gente quais são as últimas informações desse episódio, né, que causou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Juarez, boa tarde para você, bem-vindo ao Povo na TV aqui do Tocantins. Conte para a gente quais são as últimas informações, as atualizações sobre esse caso. Boa tarde a todos que nos acompanham. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra preso aqui na Superintendência da Polícia Federal desde a manhã do último sábado, recebeu hoje as visitas dos filhos senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro. A visita, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, ocorreu em separado. Cada filho teve 30 minutos para se encontrar com o ex-presidente e eles chegaram juntos, mas se encontraram com o ex-presidente de forma distinta. O primeiro a se encontrar com o ex-presidente foi o senador Flávio Bolsonaro, que após os 30 minutos saiu, veio aqui até a porta da Superintendência da Polícia Federal, conversou com a imprensa e falou do estado de saúde, o estado físico, o estado mental do ex-presidente, disse que ele está muito abalado e falou também em relação à questão da anistia. O senador Flávio Bolsonaro disse que conversou com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, em relação à questão da anistia, de colocar em votação a questão da anistia para os condenados
da tentativa de golpe de 8 de janeiro. No caso, o ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, ele que faz parte daquele núcleo crucial da tentativa de golpe. Na quinta-feira, o ex-presidente também deve receber a visita do seu filho Jair Renan, que é vereador por Santa Catarina. Da mesma forma como a visita de hoje, a visita deve acontecer entre 9 e 11 da manhã e também deve durar cerca de 30 minutos. Ontem, na segunda-feira, expirou o prazo para que as defesas apresentassem os segundos embargos de declaração no processo em que o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses. No caso, a defesa de Jair Bolsonaro não apresentou esses embargos e ela deve apresentar os embargos infringentes, que no caso seriam os embargos para questionar o resultado da votação, no caso a condenação. Esses embargos infringentes apenas seriam aceitos pelo STF, já há jurisprudência do STF em relação a isso, caso ocorressem 2 votos pela absolvição. No caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve apenas 1 voto, então esses embargos devem ser rejeitados pelo STF. E aí o que acontece? O STF já pode, após esses embargos serem apresentados e os ministros analisarem, caso sejam rejeitados, o STF já pode decretar o trânsito em julgado da questão do julgamento da tentativa de golpe e iniciar o cumprimento das penas. No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal e, com o início do cumprimento da pena, o STF deve indicar se ele continua cumprindo a pena aqui ou se seria deslocado para outro lugar para iniciar o cumprimento da pena por conta do julgamento, né, da tentativa de golpe de Estado. Volto com vocês. Muito bem, Juarez, muito obrigado por essas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Qualquer novidade, é só chamar a gente aqui. Agora eu pergunto para você, Luiz Armando, o que essa prisão reflete na nossa política aqui do Tocantins? Olha, ela vai haver uma bifurcação aqui no Estado, a exemplo do país, né? Uhum. Vai ficar aquele grupo de extrema direita, que vai continuar aí com Bolsonaro e os filhos, e vai ter aquele grupo apenas de direita, ou seja, vai haver uma bifurcação. Sim. Agora, a questão aí, o Jair, é que essa situação toda de Jair Bolsonaro, ela pode influenciar na própria bolha bolsonarista, né? Veja bem, quando você fala o que vai acontecer no Tocantins com o bolsonarismo, você está discutindo aí dentro da bolha bolsonarista, né? Porque quem não é bolsonarista não vai entrar nesse grupo bolsonarista de forma alguma. Da mesma forma que os bolsonaristas, os extremistas, não vão sair de forma alguma da extrema direita, né? Então, o que vai acontecer ali dentro da bolha bolsonarista, dentro daquele grupo bolsonarista, né, vai haver a bifurcação, a divisão. Vai ficar aqueles extremistas que vão ficar aí defendendo Bolsonaro até a morte, né, mesmo ele preso e o outro filho também preso, né, que pode ser preso, e aqueles bolsonaristas que são de direita, né, e que também não preferem não seguir aquela extrema-direita em função das disputas nas urnas. Veja que a gente está falando dos mesmos votos, né? Ou seja, da bolha bolsonarista. Então, a disputa é aqui dentro dessa bolha. E nessa bolha vai ter aqueles que não concordam nem com a direita, nem com a extrema-direita, que vão pular fora. O fato é que o bolsonarismo só tem a perder com essa divisão, né, no Estado. E vai respingar, evidentemente, na candidatura da senadora Dorinha Seabra, né? Olha que a gente tem aqui, por exemplo, o deputado Vicentinho Júnior, que é pré-candidato ao Senado, que é de direita, que está ali na chapa de Laurez. Né? O Vicentinho Júnior é de direita, ele não tem viés de extrema direita, né? Ele é de direita, conservador. Agora, o outro campo é Dorinha Seabra, Eduardo Gomes. Eles não são de extrema direita e nem tão direitistas assim, apesar de estar na direita. Por exemplo, todos eles tiveram ali, basicamente, aí, a Dorinha era da chapa de Vanderlei Barbosa, a Dorinha ela entrou na política por intermédio de Siqueira Campos, que era um conservador, mas nunca foi extremista, né?
Então, assim, então o que vai acontecer é o seguinte, que essa disputa interna vai rachar dentro da bolha bolsonarista aqueles que são só de direita e aqueles que são extremistas, né? No caso da política, nós temos extremistas aqui, nós temos aí o deputado federal Liborges, temos o deputado federal Felipe Martins, né? Que são bolsonaristas extremos, né? E extremistas, né? Como os discursos que eles têm, né? Eles têm aquela pauta deles contra os homossexuais, a pauta religiosa, e são extremistas de direita, né? E temos aí o Vicentinho Júnior, que é de direita, mas não é extremista, né? Temos a Dorinha, que é de direita, mas não é extremista. Temos o Eduardo Gomes, que é de direita, mas também não é extremista, e o Carlos Gaguin, que também é de direita, mas não é extremista. De qualquer forma, vai ter essa divisão entre os extremistas e os não extremistas, todos de olho nessa mesma bolha de votos nas eleições do próximo ano. E o Laurez Moreira, por exemplo, que é o considerado até agora a oposição, é situação, mas é a oposição esse grupo bolsonarista, ele vai disputar os votos dos não bolsonaristas, os votos dos extremistas e dos não extremistas, né? Fora da bolha dele, ou seja, vai pegar na bolha Bolsonaro. Então, os que saírem da bolha Bolsonaro vai pular, evidentemente, para Laurez Moreira, que é o pré-candidato que tem mais ligação, mais conexão com essa turma de direita. Afinal, o PSD, que é governo com Laurez, é um partido de direita, né? Não é um partido de esquerda. E Laurez tem toda a sua trajetória política no campo conservador de direita, né? Ele foi do PFL, do PSD, do Democratas, né? Ele nunca militou aí em partido de esquerda. É mais um centro-direita, né? Centro-direita. Então vai ser isso aqui no Tocantins, vai ser um candidato de centro-direita e um candidato de direita, né? E os extremistas vão ser disputados aí. Com certeza. Bom, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o teto, não sei se já tem o resultado da reunião que a gente falou ontem aqui, mas ao mesmo tempo sobre a paralisação dos policiais civis, né? O governo vive aí uma pequena crise, né, na parte dessa segurança pública, falando mais especificamente dos policiais civis, que estão exigindo, né, concurso público, né, o PCCR, e também melhores condições de trabalho, né, com delegacias sucateadas, Instituto Médico Legal, enfim. Você acompanhou ontem aí também essas reivindicações? A paralisação foi de 24 horas. Né? A educação também está paralisando 24 horas. Também, né? Virou uma moda agora paralisada. Eles não paralisaram na época de Vanderlei, estão paralisando no governo de Laurez de 2 meses e meio. Né? Mas as categorias têm direitos a reivindicar, e vivemos uma democracia. A questão da polícia civil é um gesto até, um altruísmo, né? Até altruísta essa vontade dos policiais, né? Na verdade, também eles estão reivindicando os direitos deles, eles não querem trabalhar mais do que a legislação determina, né? Eles contratam um negócio X e estão trabalhando Y, né? E isso é problema, né? Tem desgaste mental, tem suicídio demais aí na polícia, né? Porque por carga de trabalho também, né? E o governo enrola com esse concurso público há muito tempo, né? Concurso na Polícia Civil, as cidades, a população cresceu, né? O déficit já era grande, né? E ainda deixou aumentar mais o governo. Então, não há explicação para o não concurso público, né? O Executivo autoriza aí, o Legislativo autoriza aumento de cargos, dos poderes, mas não procura solucionar essa questão da Polícia Civil. Tentou solucionar e conseguiu um pouco equalizar a questão da Polícia Militar, né? Parece que o governo Vanderlei se preocupou mais com a PM do que com a Polícia Civil. E a Polícia Civil sofre muito, né? Porque a Polícia Civil, na verdade, ela encara os marginais ali, né? E ela que investiga, né? Ou seja, a Polícia Militar tem uma função preventiva, né? E a função ativa mesmo de polícia é a Polícia Civil, ela que enfrenta os bandidos mesmo, assim, com o rosto limpo, né? E a Polícia Civil no Tocantins sofre muito com falta de equipamentos, né? Armas, né? Pessoal, né? Tem gente trabalhando aí acima da carga horária e sem receber a indenização que tem direito. Então, assim, é um negócio muito sério que o governo tem procrastinado. Então, a Polícia Civil, aliás, na última greve que ela fez, ainda lá no governo, salvo engano, no governo
Mauro Carlesse, final de Marcelino Mauro Carlesse, ela foi uma greve muito pesada, né? Teve até princípio de confronto da Polícia Civil com a Polícia Militar nos presídios, né? Então foi um negócio muito sério. A polícia, pela lei, não pode fazer greve, mas eles podem fazer o que eles estão se propondo aí, se o governo não solucionar a questão, que é fazer a operação padrão, que é o quê? É só cumprir a jornada de trabalho exigida, né? Exigida não, a jornada de trabalho do contrato. Então essa seria a operação padrão. E aí o Estado vai piorar, porque o Estado não fez concurso público, e como é que vai ficar a demanda em relação à oferta de serviço, à oferta de servidor público? Então é um problema muito sério que o governo tem que olhar para essa questão, né? Agora, a questão do subteto, Jairo, hoje ia ter aquela reunião, eu conversei com o Jorge Couto, que esteve aqui ontem, conversei um pouco antes da reunião, e ele ficou de me dar retorno assim que terminasse a reunião. Não me deu retorno ainda sobre essa situação. É um assunto muito sério. Eles iam confrontar os estudos deles com os estudos do governo, que são completamente distintos, né? Ou seja, o governo comparou alho com bugalho, né? E não ao invés de separar alhos de bugalhos, né? E aí é problema para o governo equalizar. Mas parece que o governador Laurez Moreira está com uma discussão política de solucionar essa situação e de ouvir ambas as partes, né? Ele é uma situação o governador é muito tranquilo, muito prudente e tem conhecimento da situação do Estado. Eu acho que vai sair de bom termo essa reunião. É provável que se tenha uma decisão prudente aí, a partir dessa reunião de hoje. Muito bem. Mais algum assunto? Muita coisa hoje. Rapaz, muita coisa. Foi bem recheado hoje os bastidores da política. A gente volta amanhã, então. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco com mais notícias do